que agora os Estados Unidos estão dizendo que vão até o limite da OTAN, ou seja, vão até fornecer ajuda humanitária, ajuda militar, ajuda financeira, mas não vão colocar, obviamente, soldados da OTAN, porque a OTAN não foi, em algum momento, a Ucrânia não faz parte da OTAN e a OTAN, pelo seu regulamento interno, não pode agir militarmente. Seria também uma invasão por parte da Ucrânia em território que ela não foi chamada. Mas, diante dessa situação, qual é a sua opinião sobre o que nós tivemos aí em relação a manifestação do presidente Joe Biden? Ele foi criticado naquele primeiro pronunciamento, dias atrás, e agora ele fez um novo pronunciamento, aumentou o número de sanções, foi questionado sobre o peso dessas sanções, se elas seriam suficientes diante desse momento. Naquele momento a gente não tinha tido a invasão, foi nessa madrugada, mas enfim, vai aumentar as sanções e ele espera que agora, com as sanções acontecendo, o governo russo teria uma situação muito mais dificultada. Foi perguntado, inclusive, ao sistema SWIFT, que a Rússia, ele não retirou a Rússia do sistema SWIFT. Para quem não conhece, é um sistema internacional de trocas bancárias e ali, em tese, a Rússia continua fazendo parte e podendo fazer transações bancárias. Mas, enfim, ele considera que, nesse momento, as sanções, a partir de agora, que fariam efeito. Bom, agora são 4h09. Professor Pedro Costa Júnior, qual é a sua opinião sobre essa manifestação do presidente americano Joe Biden? Bom, boa tarde, em primeiro lugar, Fioto, aos demais colegas, um prazer estar aqui no Entre Linhas, né? Bom, o Biden, ele simboliza bem, ele sintetiza bem, né? Ele é um signo da decadência que os Estados Unidos vêm apresentando, né? de um tempo para cá, e a gente percebe isso na resposta dele, quer dizer, o Putin provoca essas invasões militares e a resposta do Biden, que até nesse momento dificilmente poderia ser outra, mas são sanções econômicas. O problema é que a diplomacia ela é cheia de signos, é cheia de significados, é cheia de uma linguagem decifrável, uma linguagem própria, né? E a repórter em seguida ali pergunta, talvez do Washington Post, o senhor acha que essas medidas estão no mesmo nível? O Putin avança com mísseis. Os Estados Unidos respondem, né, capitaneando a OTAN, com sanções econômicas. Isso é o suficiente? Está de igual para igual? Quer dizer, o Biden diz que sim, né? Aparece, enfim, tentando ser simpático, sorrindo, como se o mundo não tivesse ali em guerra com uma das suas maiores potências nucleares, nesse momento, marchando. O que não acontecia desde o final da Guerra Fria. Vamos lembrar aqui que a Rússia tem, em termos numéricos, ogivas nucleares superiores às dos Estados Unidos. Bom, qualitativas isso é discutível, mas se nós falamos de uma guerra entre OTAN e Rússia, o que seria eventualmente um próximo passo, que inclusive o que pode ser especulado aí nas perguntas seguintes ao presidente Biden, nós falaríamos aí de uma possibilidade de destruir o mundo mais de 16 vezes. Quer dizer, é um momento de dar uma resposta firme, de dar uma resposta dura, né, do ponto de vista, digamos, do Ocidente, da OTAN e dos Estados Unidos, e de uma liderança com relação à Europa Ocidental, que também mostrou-se muito dividida, né? A Europa é muito dependente do gás russo, muito dependente da energia russa, principalmente a Alemanha, né, que tem 2 gasodutos ligando direto à Rússia. O Nord Stream 2 sequer foi inaugurado, ele está pronto. Cerca de 50% do gás alemão depende da Rússia, e a Rússia está respaldada na China, né? É muito importante ressaltar que a Rússia e a China acabaram de declarar um documento dizendo que eles fizeram agora uma parceria militar, econômica e política e diplomática, uma parceria sem limites. Esse é o título do documento. É uma parceria sem limites. Então, nós não podemos ser ingênuos e pensar que antes de qualquer atitude, qualquer avanço do Kremlin, o Putin, o seu secretário de Relações Exteriores, o Sergei Lavrov, ele não está em plena anuência com Pequim, ele não está em plena concordância com a China, que também está muito de olho nisso, né? Está de perto ali, tem o que está acontecendo agora na Ucrânia como um laboratório,
para resolver suas questões com Taiwan. São questões muito sensíveis. Agora, eu jogo uma questão aqui. Diante disso, o Ocidente está inerte, né? Essas sanções econômicas, elas vão ferir a Europa de sangue, não vão ferir só a Rússia, que está economicamente cada vez mais nos braços da China. Os Estados Unidos estão jogando a Rússia no braço da China. Eles estão fazendo o contrário do que o Kissinger fez no século passado, né? Eles estão unindo os dois inimigos, digamos, da OTAN hoje, né? E a Europa, sangrando economicamente, o parceiro comercial hoje da maior parte da Europa Ocidental já não é mais os Estados Unidos, é a Europa. Quer dizer, e pode ser que a Europa, né, a Alemanha já deu declarações nesse sentido, né, a ex-chanceler Angela Merkel, o atual chanceler o Scholz, de que a China tem que ser vista como um parceiro comercial importantíssimo, não como um inimigo da Europa. Então, a situação do Biden, a situação dos Estados Unidos não é fácil. Os Estados Unidos, para fechar, acho que essa primeira intervenção, por dentro, eles estão divididos ao meio, né? Eles vivem a situação mais dramática desde a Guerra Civil de Lincoln, né? Meados do século XIX. Metade da população você consegue separar pelo CEP, né? É republicana, metade é democrata, praticamente, né? Com alterações, né? O Biden vai ter eleições no fim do ano, de middle term, aí as eleições do Senado e da Câmara. Hoje a maioria dele é muito frágil, ele praticamente não consegue passar o que ele propõe, e tudo indica que ele vai ser, o Partido Democrata vai ser devastado nessas eleições, né? Os republicanos vão ganhar, se nada tiver aí para acontecer de diferente, e vão ganhar com muita tranquilidade. E aí o Biden não vai conseguir governar nos próximos 2 anos. O governo dele vai acabar agora. Vai acabar agora porque ele vai ter uma situação que os Estados Unidos se chama de pato manco, né? Que tudo que ele passa no Congresso não passa mais. Então a situação, realmente, desse ponto de vista do Ocidente, é dramática. Professor, obrigado pela sua primeira análise. Eu vou colocar aqui o professor Marcos Vinícius de Freitas, está comigo aqui no estúdio, porque nós temos uma situação que chama atenção nesse novo pronunciamento do presidente americano, em que ele reforça a ideia de que a OTAN não vai entrar em solo ucraniano, ou seja, descartou, como a própria OTAN tinha feito mais cedo hoje no pronunciamento do seu secretário-geral, de um embate com os soldados russos em solo ucraniano. Ele disse que não conversou nem com a China e, obviamente, o professor Pedro Costa Júnior já fez essa menção, e também com a Índia. E ele falou assim, vamos sufocar, inclusive, em fornecimento de alta tecnologia. Um dos grandes fornecedores de equipamentos de alta tecnologia, além da China, é a Índia. Então, quer dizer, os dois países não fazem parte desse esforço internacional coordenado pelos americanos contra a Rússia. E ele também, em algum momento, disse ali que não pretende conversar com o presidente Vladimir Putin. Ou seja, professor Marcos Vinícius de Freitas, que impressão o senhor teve dessa segunda manifestação de Joe Biden, levando-se em conta o momento atual da Ucrânia? Eu acho que a situação que a gente enfrenta aí é quase impossível de você resolver, não é? Você tem uma potência nuclearmente armada, que é a Rússia, numa questão de geopolítica, de expansão da sua área de influência. É muito difícil que qualquer outro país queira, de alguma forma, ir contra a Rússia nesse momento, porque você sabe que o armamento, a quantidade de armas que os russos têm, colocaria qualquer país de joelhos. Então, e como a Ucrânia não faz parte da OTAN, o artigo 5º, que o presidente Biden mencionou, não se aplica nessa situação, que é aquela cláusula de proteção coletiva. Então, não há razão para os Estados Unidos de fato estarem envolvidos nessa situação, até porque, se houvesse o envolvimento de Estados Unidos e Rússia, bem, isso nem durante a Guerra Fria nós vimos acontecer. Sim. Embora tiveram alguns entraves ou coisa parecida, mas nunca houve esse confronto frente a frente, seria, de fato, uma terceira guerra mundial. Então, eu acho que, nesse momento, por mais críticos que nós sejamos o presidente Biden, e, de fato, a gente entende que ele tem as suas fraquezas como presidente, enfrenta o problema eleitoral deste ano, tem baixo índice de popularidade, tem uma inflação alta, mas nós sabemos também que ele luta aí com mãos atadas. E o que é mais importante é o que ele poderia fazer. E nesse caso,
eles têm feito, Estados Unidos e Grã-Bretanha particularmente, é colocado o máximo de armas possíveis na mão dos ucranianos. Mas nós estamos vendo também, pelas primeiras imagens que vêm, que a resistência ucraniana não tem sido capaz de enfrentar o inimigo russo. Então, o Biden luta aí com mãos atadas, não tem o que fazer, de fato, e os países, né? E é até interessante porque você mencionou Rússia, China, Índia. China e Índia são parceiros também do BRICS e têm interesse em manter um relacionamento profícuo entre os três. Embora a China tenha, muitas vezes os Estados Unidos tenham tentado seduzir a Índia naquela questão da estratégia Indo-Pacífica, os indianos entendem muitas vezes e têm muito claro que nem sempre os Estados Unidos são o parceiro mais confiável na questão. Então, estão fazendo aquele hedge com todos eles e, de fato, o grande elemento que distorce, que altera toda essa equação, fazendo com que as sanções não funcionem efetivamente, é o fato de a China ter sido incluída e, como o professor mencionou anteriormente, a aliança, que é sem limites, inclui todas as áreas de tecnologia também. Então, você pode imaginar China e Índia e China e Rússia, principalmente, em razão desta aliança, desenvolvendo novas tecnologias e não há dúvidas do que eles podem fazer em conjunto. Então, é difícil. Ele luta aí com as mãos meio atadas e a única coisa que ele podia fazer é sanção econômica, já que outros tipos de sanção teriam uma implicância de guerra e ato de guerra e seria muito mais complicado para lidar. Nós teríamos a possibilidade de aceitação ou deveria partir dos Estados Unidos esta procura de uma conversa entre presidentes, tanto o Joe Biden, porque está muito claro também que o Putin só aceita conversar para valer com o Joe Biden. Por mais que os europeus façam manifestações, e eles têm feito diariamente, inclusive, desde o começo daquela locação de tropas russas na fronteira com a Ucrânia, mas tudo indica que Joe Biden sabe qual é a contraparte dele, o outro lado. O outro lado são os americanos, é o presidente Joe Biden. Quando ele faz menção de que não pretende conversar com Vladimir Putin, ele está jogando porque não sabe exatamente qual seria a resposta e não quer garantir isso publicamente numa entrevista coletiva em Washington, ou seja, na Casa Branca, ou ele acha que é preciso primeiro esticar a corda para tentar vender um pouco mais caro um acordo em que, por exemplo, os aliados da OTAN concedem o pedido de Putin, que é a não inclusão de forma alguma da Ucrânia na OTAN e o reconhecimento, que eu acho que é exatamente isso que o Putin também quer, das duas repúblicas separatistas, ou seja, salva-se boa parte da Ucrânia, mas entrega essa parte para a Rússia. Por onde é que a gente está vendo essa estratégia americana ou não temos estratégia? Eu vou começar com o professor Pedro Costa. Olha, é difícil tentar entender qual é a estratégia dos democratas nesse momento, né? Mas eles parecem bem perdidos, né? Essa gestão parece bem perdida. A política externa dos Estados Unidos, já há um bom tempo, ela se resume a duas coisas, né? Bomba ou sanção. Os países mais fracos, eles entram e liquidam: Afeganistão, Iraque, Iêmen, Líbia, Síria, né? Dos anos 2000 para cá, tem sido essa estratégia. E os países que eles não acham interessante bombardear ou ocupar, eles jogam sanções, né? A diplomacia mesmo tem sido muito pouco efetiva, né? E vem só se deteriorando, né? O ponto é que o Putin, ele faz uma leitura muito geoestratégica, muito interessante, geopolítica, né? O Sergei Lavrov, que está desde o início aí, junto com ele, o seu chanceler, de que o Ocidente passa, que, né, os Estados Unidos especificamente, passa por um momento, digamos assim, de declínio muito forte, de declínio hegemônico, que o Biden passa por esse momento de fraqueza, que os Estados Unidos estão divididos, que o Biden passa por eleições, e que a Europa também está dividida, e que a Europa está cada vez mais dependente do gás russo e também dependente das parcerias econômicas com a China, das quais, aliás, os Estados Unidos também é muito dependente, assim como boa parte do sistema mundo, não é? A China hoje é, digamos assim, um novo cofre do mundo, não é? Ela vai se tornando a maior parceira comercial de boa parte dos atores individuais. Se você olhar país a país, a China vai incorporando boa parte desses países. Então, quer dizer, o Putin fez essa leitura muito bem e falou: olha, esse é o momento, né? Somado a isso, ele traçou uma espécie de red line. O que é red line? É uma linha vermelha. Ele disse: a OTAN se expandiu até o inaceitável,
que foram os Balcãs, países da Europa Oriental, nos quais eles prometeram que jamais fariam essa expansão, né? Houve um acordo tácito entre Bush pai e Gorbachev, na queda da União Soviética, que a OTAN não se expandiria para a Europa Oriental. Desde então foram 5 ondas de expansão, né? E o Putin então traçou, olha, da Ucrânia, quer dizer, se eu abrir a janela do Kremlin, houve as bombas da OTAN, daqui não passa. Ele julgou esse momento mais adequado, e como você disse muito bem, Fioto, ele se posiciona a Rússia, ele reposiciona a Rússia num patamar, em termos da arquitetura da ordem mundial, que jamais foi alcançado desde o fim da Guerra Fria. O que acontece é que a ordem que foi traçada no pós-Guerra Fria, aquele chamado momento unipolar, aquele momento em que os Estados Unidos era a única superpotência do mundo, em que naquele momento a China não incomodava ninguém ainda, e a Rússia viveu uma década de humilhação, que foram os anos 90, acabou, né? E essa guerra, hoje, né, a partir das invasões de hoje e de ontem, elas sacramentam esse momento histórico. Bom, professora Gisele Gelassi, que está conosco agora, eu vou incluí-la na nossa conversa. Obrigado por atender nosso convite também. Está faltando estratégia para o governo americano, levando-se em conta que tudo mostra, e eu tenho dito isso aqui na Jovem Pan desde o começo, que Putin está no mínimo 2 passos à frente sempre de qualquer coisa que está acontecendo nesse conflito. Parece que ele tem previsto tudo o que iria acontecer, se preparou para tudo, inclusive da negociação que pode vir agora para encerrar esses ataques. Porque até ontem o mundo pedia que os russos deixassem de reconhecer as regiões separatistas e poderiam ceder em alguma questão em relação à OTAN e à Ucrânia. Agora, o mundo, inclusive começou com a ONU, está pedindo para cessar os ataques. Ou seja, ele elevou o preço, o desconto para ele agora vai ficar o preço que ele queria antes. Ele vai vender pelo preço de antes, que é justamente o reconhecimento dessas duas, a anexação dessas duas, pelo menos politicamente, com influência política, dessas duas repúblicas separatistas, a não adesão da Ucrânia à OTAN, além do que ele demonstra um poderio militar gigantesco. Faltou estratégia dentro do Departamento de Estado americano para entender esse novo movimento da Rússia de recuperação desse prestígio da Rússia, potência militar e potência mundial? Olha, Piotr, boa tarde aos colegas. É um prazer estar aqui com vocês, apesar desse momento bastante dramático. Eu entendo que, assim como o professor falou anteriormente, os Estados Unidos está passando por um momento bem diferente do que eles estavam acostumados anteriormente, como o professor comentou anteriormente, a grande potência, a única potência, e talvez eles desmereceram um pouco, né, essas potências, né, como a Rússia, que parecia muito decadente no final da União Soviética, ou mesmo a China, talvez eles não esperassem esse crescimento tão rápido como aconteceu nos últimos tempos. Então, talvez eles estavam muito confiantes, sabe, de que a força deles econômica, o imperialismo norte-americano, a força deles até cultural, política, seria suficiente para dar conta desse tipo de conflito.